Seu filho já está lendo, mas ele está fazendo isso de forma pausada e a leitura dele não está fluida, vem comigo que eu vou te ajudar como fazer atividade que vai desenvolver de forma natural e a leitura da sua criança vai ficar muito fluida e você vai conseguir entender o que ela está lendo. Primeiramente, eu sempre indico a leitura na rotina. A leitura e os livros, ele é principal no processo de alfabetização da criança. Quando a criança tem uma rotina de leitura, isso facilita muito desenvolver habilidades de escrita e leitura. Então, sempre deixe isso dentro da rotina da criança que vai facilitar bastante. Com os meus alunos, eu gosto de utilizar o método de textos curtos. Normalmente eu utilizo rimas, porque as palavras se parecem umas com as outras e a gente acaba brincando dessa forma, inserindo atividades dentro dessas brincadeiras. Então, eu trabalho textos curtos e dentro dos espaços, eu peço pra criança pintar os espaços que ela encontrar no texto. Eu aplico esse texto pra ela pinta todos os espaços que ela vê, e assim ela acaba entendendo que as palavras elas não são uma só, e ela precisa respeitar esse tempo, e que cada palavra precisa do seu espaço. Quando se trata de um texto, nós precisamos pausar, respirar e dar a continuidade. Então é assim que eu ensino para os meus alunos. Eu dou o texto curto, eles pintam os espaços, e depois eles leem, sempre parando quando eles encontram esses espaços pintados. E eles vão conhecendo e se familiarizando com os textos. Outra forma que eu gosto de utilizar com os meus alunos, e até mesmo em casa, é usando o dedo como medida para separar uma palavra da outra. Então quando a criança vai escrever alguma frase completa, eu sempre peço para escrever a primeira palavra, colocar o dedinho como base, e então ela escreve a palavra do lado. O dedinho dela é a medida certa para separar uma palavra da outra. Então a gente utiliza muito isso em sala, e eles pegam muito facilmente. Acaba virando um costume. Depois que eles já estão acostumados, acabam nem utilizando mais o dedo, só olhando, eles já conseguem identificar que é hora de fazer o afastamento e eles sabem a distância que vão utilizar. Normalmente no início eles acabam fazendo muito separado, mas é normal até eles terem uma noção de espaço. E sempre deixando a criança ler após ela fazer isso. Então se ela impôs o espaço entre uma palavrinha e outra, peço pra ela ler, respeitando esse tempo. Se ela separa uma palavra da outra, colocando o dedinho, peça pra ela voltar e ler novamente. Dessa forma, a leitura vai ficando muito mais fluente, muito mais fluida e você vai ver como seu filho vai desenvolver, claro, sempre deixando a leitura dentro do dia a dia da criança e pedindo pra ela identificar esses espaços que ela encontra no próprio livro. Alfabetizar seu filho vai ficar mais fácil se você me seguir. Outro método é a pessoa pedir para a criança escrever uma frase e colocar o dedinho como medida para fazer a separação de uma palavra para outra. Então, eu vou pedir para ela escrever uma frase curta e pedir para ela usar o dedo dela como separação. Vai lá. Coloca o dedinho. Macaco. Pode tirar o dedinho. Põe o dedinho. Come. Dedinho de novo. Banana. Muito bem. E assim a criança entende que tem esses vãos entre uma palavra e a outra. E não tem problema ela escrever muito espaçado, como foi feito aqui, por conta que eles utilizam o dedinho como medida. Mas com o tempo eles vão fazendo sem precisar colocar o dedo.